13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos conta, ó Deus, histórias que são, ó Pai, absolutamente fantásticas para o nosso coração, porque retratam algo real e trazem para nós, ó Deus, uma descrição poderosa e espiritual desta obra maravilhosa que é a obra da redenção e da salvação por meio do teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta passagem que é um retrato, ó Deus, do Senhor, Pai, Filho e Espírito, e que serve para nós, ó Deus, como alimento para a nossa fé. E agora ajuda-nos, ó Deus, a compreender um pouco melhor isso, e que o teu Espírito nos dirija, ó Deus, para aplicarmos isso às nossas vidas, de maneira, ó Pai, que este texto nos leve à obediência ainda maior ao Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O livro de Mateus, como eu já disse a vocês, ele foi escrito a fim de convencer judeus, no final do primeiro século, a respeito da divindade de Jesus. Convencê-los que Jesus realmente era o cumprimento da promessa. E então o autor, Mateus, que inicialmente tinha o nome de Levi, e era um publicano, um homem corrupto, e foi salvo por Cristo Jesus, foi chamado por Jesus para compor esta comitiva de apóstolos, de discípulos de Jesus. Este Mateus faz um registro pensando no seu povo, pensando nos seus compatriotas, para que eles também pudessem enxergar a verdade que estava estampada nessa história, de que Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda, que enviou o seu próprio Filho, para que aqueles que crescem nele fossem salvos. E infelizmente o seu povo, os judeus, que tinham toda a luz dada pelo Antigo Testamento, pelas manifestações de Deus ao longo da história, o seu povo não o recebeu como filho de Deus. E agora Mateus tenta explicar aonde foi que este povo errou, quais as verdades que eles ignoraram, quais as circunstâncias que eles não aproveitaram para que eles pudessem compreender esta verdade salvadora do Evangelho por meio de Cristo Jesus. E então desde o capítulo 1 ele vem mostrando, nós vimos no capítulo 1 ele mostra a genealogia real de Jesus, mostrando que Jesus cumpria a promessa de que da descendência de Davi, que por sua vez é descendência de Abraão, Deus enviaria um Messias. E então Mateus prova que Jesus é dessa descendência. Mais do que isso, ele vai mostrar também que Jesus é o legítimo Filho de Deus, porque ele não veio, ele não foi gerado por uma relação entre um homem e uma mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da descendente real, que era Maria. Além disso, ele vai mostrar que o Senhor Jesus foi antecedido por João Batista, e este João Batista veio com a missão de preparar o caminho do Senhor, de pregar arrependimento aos homens, para que eles pudessem crer em Cristo Jesus. E então, este capítulo 3, ele mostra o Senhor Jesus vindo até este João Batista, para como numa corrida em que você tem vários atletas e um passa o bastão para o outro, o Senhor Jesus vem até João Batista como que para pegar o bastão das mãos de João Batista e tomar a frente naquela missão que tinha sido idealizada pelo próprio Deus. Nós não sabemos nada a respeito da infância de Jesus, daquilo que é descrito no capítulo 2, até aqui no capítulo 3, e a data mais provável aqui, lembrando que aquela cronologia do calendário gregoriano tem uma defasagem de 4 anos,
e então aquilo que era chamado de ano 30, que é chamado de ano 30 no nosso calendário, realmente, por causa de um equívoco histórico, era o ano 26, e este texto aqui conta os fatos que aconteceram no ano 26 depois de Cristo, quando João Batista estava no auge do seu ministério, da sua pregação. O Senhor Jesus vem do outro extremo da Palestina, vem da Galileia, se encontrar com João aqui na Judéia. Embora eles tinham um parentesco, eles não tiveram um grande contato assim, mas eles se conheciam e eles sabiam da tarefa um do outro. E quando este encontro então acontece, João Batista mostra que Jesus vem até as águas do Jordão, onde João estava batizando. Mateus nos conta isso, e quando eles se encontram, Jesus chega para ser batizado e João Batista diz: não, quem sou eu para batizar o Senhor? O menor não pode batizar o maior. Esta era a lógica na cabeça de João. Eu não posso fazer isso. João não tinha visto ainda manifestado a obra do Cristo Redentor, a obra da evangelização, da salvação, mas João tinha conhecimento suficiente para saber que quem estava diante dele era o Filho de Deus. Tinha conhecimento por causa daquilo que ele aprendeu de sua mãe, tinha conhecimento por aquilo que a sua família sabia, e embora tinham vivido longe, João no deserto, na Judéia, e Jesus em Nazaré, na Galileia, eles se conheciam e eles sabiam a respeito da vida um do outro. No versículo 14, João, depois de ter dito estas coisas, vai ser dissuadido por Jesus de que realmente ele precisava batizar Jesus. João insistia, dizia: olha, eu não posso fazer isso, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim para eu batizá-lo. E então Jesus vai explicar para João por que João precisava batizá-lo. E Jesus argumenta com João dizendo o seguinte para João: primeiramente, ele precisava ser batizado para que se cumprisse a justiça. E o que isso significa? Isso tem uma mensagem muito profunda e séria para nós. A função de Jesus, o ministério que Jesus recebeu para realizar aqui entre nós, recebeu do Pai, foi um ministério substitutivo. Jesus veio a esse mundo para nos substituir. Ele veio aqui para levar sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. O batismo tem a ver com lavar regenerador. O batismo que João pregava era batismo de arrependimento. E quando João dizia que ele é que precisava ser batizado por Jesus, João estava correto, porque João estava considerando que Jesus não tinha pecado, e sim ele. E como que pode alguém que não tem pecado querer ser batizado? Não faz sentido. Por outro lado, João querer ser batizado por Jesus faz todo sentido, porque João era um homem pecador como nós. Mas então Jesus explica para João: João, é necessário que isso seja feito por causa da questão de justiça. De qual justiça Jesus está falando? Jesus está falando da justiça de Deus, que para ser aplacada precisa de pagamento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus veio para conceder o perdão de pecados a mim e a você, mas esse perdão não significava anulação de culpa. Esse perdão significava sim que alguém ia pagar pelos nossos pecados. E Jesus não levou os nossos pecados sobre si somente quando ele foi cravado na cruz, mas desde a sua encarnação aqui na terra, a humilhação que ele sofreu foi exatamente por ter sobre si o peso dos nossos pecados. Ele mesmo não cometeu nenhum pecado, mas ele foi até João para ser batizado, buscando o lavar das águas do batismo, buscando o lavar espiritual deste ato que é o ato do batismo. Ele foi até João pedindo isso, não por ele, mas por causa daqueles que ele representava. É isso que significa essa expressão que Jesus usa aqui, quando ele se dirige a João, no versículo 15 diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que nós aprendemos hoje aqui na igreja? Nós aprendemos que todo pecador arrependido precisa ser batizado. O que Jesus disse? Todo aquele que crer deve ser batizado. Qual a comissão que Jesus nos deu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A ordem clara é que qualquer pessoa que crê em Cristo Jesus, por causa dos seus pecados, ela precisa ser batizada. Não é a água do batismo que lava a pessoa do pecado, mas o que ela significa.
A água do batismo significa o lavar regenerador do Espírito de Deus. E todo homem pecador precisa ser lavado e regenerado pela ação do Espírito de Deus. E então o que Jesus está demonstrando aqui é que para que se cumprisse a justiça de Deus, ele precisava submeter todos aqueles que ele estava representando pelo batismo, naquele ato quando ele vai ser batizado por João Batista. Um outro aspecto disso é que esta primeira parte, quando Jesus diz, deixa por enquanto. Quando Jesus diz isso, deixa por enquanto, ele está dizendo para João o seguinte: João, você sabe quem eu sou. E eu sei quem você é. Mas por enquanto é necessário que seja assim. Porque existe uma ordem nesta salvação que Deus estabeleceu. E esta ordem precisa ser cumprida. E nestes passos todos, Jesus precisava ser um cumpridor perfeito da lei de Deus. E ele precisava se manifestar diante dos homens como um homem legítimo, como alguém que passou por tudo aquilo que qualquer homem passa. E então ele precisava ser batizado também como os homens são. E ele não estava com isso dizendo que ele era menor que João, mas ele estava dizendo para João: João, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é, mas por enquanto vamos deixar assim. Você me batiza, para que se cumpra a justiça. Porque Jesus está aqui cumprindo aquilo que tinha sido estabelecido por Deus, e também está já manifestando a sua justificação, quando ele neste batismo representa todos os filhos de Deus que creriam nele, e que ele estava representando e pagando por seus pecados nesta obra da encarnação. Além disso, depois de João ter admitido, o texto nos relata também que João então batiza o Senhor Jesus. E ao batizar o Senhor Jesus, algo extraordinário acontece, algo fantástico acontece. Ao sair Jesus das águas, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba. Não me perguntem por quê. Alguns defendem que talvez seja pela pureza, pela simplicidade desta ave. Mas isso realmente é absolutamente, no texto, irrelevante. Você não precisa usar uma pomba para simbolizar o Espírito Santo. Aliás, tome cuidado com isso. Porque quando fazemos isso, nós estamos beirando a idolatria. E não é isso que Deus quer. Deus não quer ser adorado através da forma de um animal. Aliás, Deus proíbe isso nos mandamentos, dizendo que eu não devo usar nem forma de animal, nem daquilo que é em cima no céu, nem daquilo que é embaixo na terra, nem aquilo que está abaixo da terra, para representar Deus ou para adorar Deus. Então não use pomba, porque isso seria uma idolatria. Mas esse texto relata uma demonstração visual que o Espírito de Deus, que o próprio Deus escolheu para mostrar visivelmente que sobre Cristo estava o Espírito de Deus. E o texto correlato disso, que é o texto do Evangelho de João, mostra que não apenas desceu e pousou sobre Cristo, mas foi visto durante algum tempo sobre Jesus, para demonstrar que aquela ação que estava acontecendo no momento do batismo era uma ação de autorização, de confirmação, de autenticação de que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. E Mateus faz questão de relatar estes eventos para mostrar para o povo que eles perderam. Eles não observaram os detalhes importantíssimos. Eles não perceberam que Jesus foi identificado pelo próprio Deus diante dos olhos dele como o verdadeiro Filho de Deus. Sobre quem outra, ou sobre qual outra pessoa, em toda a história da humanidade, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma de pomba? Ninguém mais. Somente sobre Jesus. E não apenas isso, mas depois que este evento sobrenatural, extraordinário acontece, ouve-se uma voz do céu, a voz de Deus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Isso aconteceu, isso é fato. Isso não é história fantasiosa, isso não é lenda, isso não é crônica, isso daqui é fato. Centenas de pessoas presenciaram isso às margens do Jordão, porque o texto que nós já lemos e também os correlatos de Lucas e João diz que centenas de pessoas de toda a região da Judéia fluíam para lá diariamente para ver João batizando ou para ser batizado por João. E quando isso aconteceu, centenas de pessoas estavam em torno do Jordão e viram o Espírito de Deus e ouviram a voz
do Pai sobre o Filho. E é um retrato da Trindade, que para nós é tão incompreensível, mas é o ser de Deus na sua essência, Pai, Filho e Espírito, e os três são retratados aqui juntos nestes versículos, para confirmar que aquele que estava pisando naquele chão, sentindo aquela poeira, sentindo aquele calor, era verdadeiramente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o responsável por toda a criação e o responsável pela redenção. E então, quando Mateus retrata isso daqui para os judeus, o que ele queria era que esses judeus entendessem que Jesus realmente era o Filho de Deus, e eles perderam esta oportunidade. Mas não era tarde, porque eles ainda podiam crer e podiam se arrepender dos seus pecados. E eles podiam ainda desfrutar dessa salvação graciosa que o Senhor veio trazer por meio de Cristo Jesus. A frase última para nós e mais importante de tudo nestes versículos, esta frase de Deus falando a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe por que esta frase é a mais importante? É a mais especial desse texto? Porque esta frase é a frase que me garante que se eu estiver em Cristo Jesus, o sentimento de Deus para comigo vai ser prazer. Deus só pode ficar contente com você e comigo se nós estivermos debaixo de Cristo. Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, esta declaração de que Deus se dá por satisfeito, ou que Deus está contente, ou que Deus sente prazer, é sempre algo que foi perseguido pelos homens. Todos os homens que creram em Deus desejaram ardentemente deixar Deus contente com eles próprios. Mas a única forma declarada nas Escrituras, em várias ocasiões, de como nós podemos deixar Deus contente conosco, é sempre a única. Só existe uma fórmula para que Deus fique contente com você, para que Deus se dê por satisfeito com a sua vida. E esta forma é Cristo. Porque o único que satisfaz completamente a justiça de Deus é Cristo Jesus. O único que cumpriu toda a lei de Deus é Cristo Jesus. O único que ofereceu um sacrifício de amor por cada um de nós, para que fôssemos salvos, para que Deus tivesse a sua justiça aplacada, este foi o Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, uma das frases mais impactantes ditas por Jesus antes da sua morte foi a frase: está consumado, que significa: Senhor, eu completei, eu cumpri, eu realizei, eu satisfiz a exigência do Senhor. Por que Deus se compraz em Cristo Jesus? Porque Ele é a expressão máxima de pureza, de santidade, de justiça, de retidão. E a única maneira de eu agradar Deus e deixar Deus satisfeito comigo é crendo em Cristo Jesus, e estando em Cristo Jesus, e estando debaixo da justiça de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro, estando debaixo desta obra graciosa da cruz, desta obra graciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, quando Mateus conta este texto para os seus compatriotas judeus, Mateus está dizendo assim: vocês querem satisfazer Deus? Vocês querem agradar Deus? Vocês precisam conhecer o único em quem Cristo, em quem o Pai sente prazer. E este é Jesus. Se vocês estiverem nele, o Pai vai sentir prazer com a vida de vocês. Lembra que os judeus fizeram exatamente o oposto. Os judeus daquele tempo tentaram agradar Deus com as suas próprias obras. Eles acharam que as suas realizações lhes davam méritos diante de Deus, méritos inclusive que eram suficientes para salvá-los. Mas a obra de Cristo Jesus denuncia que aquilo que eles estavam fazendo não atingia nem de longe a justiça que Deus exige. E ao invés de agradar Deus, eles causavam repulsa em Deus. Hoje, os nossos dias não são diferentes assim. São absolutamente iguais. O mundo continua cheio de gente, inclusive dentro das igrejas, achando que Deus está contente porque eu acertei meia dúzia de coisas essa semana. Achando que vão ser salvos porque vão à igreja de vez em quando no domingo à noite.
O mundo está cheio de religiosos que acham que porque pagam o dízimo, porque dão ofertas, ou porque cumprem meia dúzia de coisas que lhes são convenientes, Deus vai escancarar as portas do céu para que você possa entrar. O mundo está cheio de religiosos que acham que porque são filhos de crentes, ou porque pertencem à denominação A, B ou C, Deus vai escancarar a porta do céu e dizer, podem entrar. Mas a Bíblia, e especialmente o Evangelho do Senhor Jesus, afirma categoricamente, com todas as letras, palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque o Pai se compraz em quem? O Pai se compraz em Cristo. Você quer entrar, você precisa estar em Cristo. No final do ano nós nos lembramos do nascimento de Jesus, e por incrível que pareça, no mundo, esta data é comemorada, e muitas pessoas que entendem ou conhecem pouquíssimo a respeito de Jesus, muitas pessoas, nesta data lembram do Natal, mas não fazem a menor ideia do que ele realmente significa. E não se valem do grande privilégio que esta data nos remete. Essa data nos remete ao privilégio de que nós fomos graciosamente alcançados pelo Filho de Deus. Jesus foi também chamado do Deus Emanuel, que significa o Deus conosco, o Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, para que nós pudéssemos ter contato com Ele, e para que nós pudéssemos ser salvos pela vida dEle, pela obra dEle. Neste fim de ano, neste Natal, repense a sua religião, repense as suas crenças, repense a sua fé. Porque Mateus estava chamando não um povo incrédulo para crer em Jesus. Mateus estava se dirigindo às pessoas mais religiosas que já existiram na história da humanidade, que eram judeus. Mas a religião deles era uma religião fracassada, porque é uma religião que ignorava o único que definitivamente pode resolver a relação do homem com Deus. Esse judaísmo, para quem Mateus pregava, ignorava Jesus. Talvez a sua religião não ignore o nome Jesus, mas na prática ela ignore a obra de Cristo. E nessa noite eu quero convidá-los, à luz deste texto, para que nós nos lembremos que satisfação no coração de Deus, nós só podemos conseguir através de Jesus Cristo. Você quer ter relação de paz com Deus? Você quer ter uma relação íntima com Deus? Você precisa de Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro da nossa religião, Ele é o centro da nossa igreja, Ele é o centro da nossa vida. Não existe nenhuma relação com Deus, não existe paz na vida, não existe esperança sem Jesus Cristo. Ele é o Filho amado de Deus, em quem o Pai se compraz. E nele, e através dele, Deus se satisfaz conosco também. Quando Deus olha para nós e enxerga sobre nós o nome do seu Filho. Mesmo que eu seja um pecador, mesmo que eu seja o pior dos pecadores, como Paulo diz que ele é, quando o nome de Cristo é escrito sobre o meu nome, a minha dívida se dá por paga diante de Deus, porque o que Cristo fez na cruz foi para o nosso resgate, para a nossa salvação. Portanto, diante disso que ouvimos e aprendemos, considere a importância de uma religião e de uma fé centrada na pessoa de Cristo Jesus. Além disso, diante daquilo que lemos aqui, lembre da importância do batismo. Se o próprio Senhor Jesus deu um valor absoluto a isso, quem sou eu para ignorar? Então, se você crê em Cristo Jesus, procure ser batizado, procure uma igreja, firme os seus passos, receba sobre si esse sinal visível de uma obra invisível de Deus em seu coração. Terceiro, considerando aquilo que vimos e ouvimos nesta noite, devemos seguir sempre o exemplo de João, que quando viu o Senhor Jesus, disse: Jesus, eu preciso do Senhor mais do que o Senhor precisa de mim. Deus não precisa de você, Jesus não precisa de você nem de mim. Somos nós que precisamos de Jesus. E João sabia disso. E se tem uma lição que nós podemos aprender com João aqui é essa. E não foi por um acaso que Mateus escreveu isso aqui. Porque os judeus, eles aprenderam a entender melhor a João Batista do que o próprio Senhor Jesus.
E então Mateus está alegando isso para mostrar: vocês acharam que João Batista foi um grande profeta? João Batista disse para Jesus: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e não o Senhor por mim. Se vocês não querem se dobrar à minha pregação, se dobrem à pregação de João, porque João pregou arrependimento e João pregou que nós precisamos mais de Cristo do que Ele precisa de nós. Jesus não precisa de você para ser lembrado e para ser o Filho de Deus, mas eu preciso dele para que eu seja recebido na glória. Para que eu seja um filho de Deus, eu preciso de Jesus. Jesus não precisa de você para ser filho de Deus, mas você precisa dele para ser um filho de Deus. Que Deus nos ajude a crer de todo o nosso coração em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele nós devemos a nossa vida. Por isso devemos entregar o nosso coração completamente a Jesus, porque somente assim nós podemos experimentar a salvação e ter a certeza da glória eterna. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Ó Deus bendito e gracioso, nós te agradecemos pela obra da salvação. Agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que não foi apenas naquele momento da cruz, mas foi tudo um grande sacrifício, desde deixar a glória eterna para pisar nesta terra empoeirada e suja pelo pecado. E em toda esta vida, o teu Filho Jesus, nos 33 anos de vida e 3 anos de ministério, ele mostrou o amor e a graça do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que faz registro disso. E obrigado por aquilo que podemos aprender com este registro. Ó Senhor, como somos tardios em crer, e como muitas vezes agimos de forma incrédula, mesmo na nossa religiosidade. Mas nessa noite a tua palavra nos mostrou novamente, de forma vívida, a imagem do Senhor retratada na história, através do batismo do teu Filho, da ação, da manifestação visual do teu Santo Espírito vindo sobre ele, e da voz do Senhor poderosa, sendo, ó Deus, ouvida por centenas de pessoas, nesta declaração tão fantástica, tão poderosa, tão amorosa, em que o Senhor declara o teu amor e a tua satisfação com o teu Filho. E nos revela, ó Deus, através deste batismo e desta obra em que Cristo Jesus estava comprometido a obedecer à justiça do Senhor em nosso lugar, o Senhor nos revela o caminho da salvação. Ó Deus, obrigado por este Evangelho do Senhor, que nos mostra que somente através de Cristo Jesus nós podemos agradar o Senhor e podemos receber os benefícios espirituais que o Senhor tem para nós. Obrigado a Deus, bendito seja o Senhor, porque através do teu Filho Jesus nós somos abençoados nas regiões celestes e fomos feitos, ó Deus, novas criaturas. Ó Pai, muito obrigado por isso. E agora nesta noite, ó Deus, se alguém ainda não tem completamente entregue o seu coração ao Senhor Jesus, e ainda está tentando agradar o Senhor de outras formas, que a tua palavra diz claramente que é impossível te agradar. E nesta noite, ó Deus, cada coração aqui se renda a Cristo Jesus e entenda que a única maneira de nós satisfazermos a justiça do Senhor e alegrarmos o teu coração é através de Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, convence cada um aqui da necessidade que temos de render a nossa vida inteiramente a Jesus e confessá-lo como o Senhor das nossas vidas. E fazendo assim, ó Deus, regenerados pelo teu Espírito, que nós também obedeçamos a tua palavra, ó Deus, e aqueles que ainda não são sejam batizados, para que eles mostrem visivelmente e confessem diante dos homens aquilo que o Senhor fez em seus corações. Esta é a oração que fazemos nessa noite, suplicando ao Senhor que nos ajude nisso, e que, ó Deus, salve e transforme muitos corações, como o Senhor tem feito ao longo dos séculos, que o Senhor faça hoje também, e que o Senhor reanime a nossa fé e nos ajude a lembrar que a maneira que nós podemos agradar o Senhor é exaltando e vivendo para o teu Filho Jesus. Em nome dele que nós oramos nesta hora. Amém.